Boa tarde, galera do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala é o Josias Castor. E vem aí mais um recado de Deus para o meu e também para o seu coração. Daqui a pouco, cerca de 4, 5 da tarde, eu vou estar inserindo mais uma matéria dentro do quadro Cartas na Mesa. Eu vou falar a respeito sobre o ficar. Uma expressão que é usada por aí. Você acha que Deus aprova o ficar? Passar uma noite com alguém? Você acha que Deus aprova isso? Ou você é contra? Daqui a pouco, cerca de 4, 5 da tarde, eu vou estar inserindo essa matéria dentro do canal José Castor a serviço do rei. Amém? A palavra de Deus diz, livro de Mateus, capítulo 3, versículo 11. Eu vou ler a parte... Deixa eu ver aqui. A parte B do versículo 11 do capítulo 3 de Mateus, que diz assim: Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Quem disse essas palavras aqui foi exatamente o precursor de Jesus, João Batista. Engraçado que lá na igreja onde eu estou congregando, eu preguei quinta-feira passada, e uma das pastoras lá da igreja me apelidou de João Batista. Eu peguei leve quinta-feira. Se eu for pregar o que eu prego mesmo, como prego aqui no canal, vai ter nego que vai sair de raiva de mim. Mas eu não tô nem aí. Quando Deus manda falar, eu falo. Porque se eu não falar, quem vai ser cobrado por Deus sou eu. Então, Deus aprovando a mensagem que eu transmito para a igreja, para mim é o suficiente. O pastor, Deus em primeiro lugar, e segundo o anjo da igreja. Os dois gostaram. Deus gostou e o anjo da igreja também gostou. Então para mim já basta. Opinião de ovelha, para mim, é irrelevante. Nesse caso. Tá bom? Mas vamos à palavra. Quem disse essas palavras aqui foi João Batista. Como eu já disse, João Batista, ele foi o precursor de Jesus, que teve como função preparar o caminho do Senhor, conforme foi profetizado pelo profeta messiânico Isaías. No capítulo 40 do livro de Isaías, né? Lá está escrito: Vós que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. E isso foi cumprido nessa passagem aqui. João Batista estava no deserto da Judéia, pregando o arrependimento, o batismo do arrependimento, preparando o caminho livre para o ministério de Jesus, que viria a seguir. E nesse versículo, ele está falando de Jesus. Quando ele diz aqui, Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo, João Batista estava se referindo a nada mais, nada menos do que o seu primo terreno, Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Né? E nessa mensagem, eu vou estar falando sobre o batismo do Espírito Santo. Que foi profetizado pelo profeta Joel, no capítulo 2, dos versículos 28 adiante. Né? E que foi cumprida. Profecia essa que foi cumprida já no Novo Testamento.
50 dias após a morte de Jesus, no dia de Pentecostes, registrado no livro de Atos, capítulo 2. Amados, só um minuto. Então, nesse dia de Pentecostes, surgiu o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo começou a ser derramado através da igreja a partir desse dia, que marcou a história da igreja, né? E aí, batismo do Espírito Santo, amados, você não precisa fazer força, forçar a falar línguas, não. No dia que eu fui batizado no Espírito Santo, tinha 14 anos na época, estava congregando na igreja do Evangelho Quadrangular. No dia que eu fui batizado no Espírito Santo, quando ainda estava congregando na igreja do Evangelho Quadrangular, eu tinha 14 anos na época, o pastor Benedito Eusébio, que era o meu pastor na época, sempre ele, nas madrugadas de semana, ele sempre realizava vigílias e cultos de orações. E nesse dia, eu me lembro como se fosse ontem, que eu estava em dúvidas a respeito do batismo do Espírito Santo. Eu queria saber como é que as pessoas, porque eu via antes as pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. E aí, eu fiquei curioso. E eu fiquei com desejo de ser batizado com o Espírito Santo. Só que aí eu pensava o seguinte. Eu pensava que para ser batizado com o Espírito Santo, eu teria que ser batizado nas águas primeiro, né? Eu pensava que Deus, através do Espírito Santo, agisse dessa forma. E aí eu me lembro que eu perguntei pro pastor Benedito Eusébio. Naquela época também tinha a tarde da bênção. E toda quarta-feira ele ficava na igreja. Ele chegava na igreja 8 da manhã e já ficava direto. Ele levava a marmita, né? Ele ia na casa de um dos irmãos vizinhos, né, da igreja, esquentava a marmita, almoçava e já ficava direto para a tarde da bênção. E naquela época eu me recordo que eu estudava de manhã. Eu estudava de manhã. Eu estava na 7ª série. Na 7ª série. E aí, eu perguntei pro pastor Benedito Eusébio: pastor, eu tenho um desejo danado de ser batizado com o Espírito Santo, só que eu ainda não me batizei nas águas. Aí eu perguntei pro pastor: pastor, é necessário que eu seja batizado primeiro nas águas para depois ser batizado com o Espírito Santo? O pastor respondeu: não, irmão, não tem nada a ver. Você pode primeiro ser batizado com o Espírito Santo e depois você pode se batizar nas águas. Aí ele citou Jesus. Jesus, ele foi batizado primeiramente com o Espírito Santo. E depois que ele foi, com 30 anos de idade, ele foi batizado nas águas. E aí eu fui nessa vigília. Ah, e outra coisa que ele falou:
Não precisa você ficar falando em línguas. Ora, se você está com desejo do Espírito Santo, vai orando. Não para de orar. Glorifica, aleluia, glória a Deus. Que uma hora, quando você menos esperar, você vai estar falando em línguas. E o Espírito Santo vai te selar. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Quando batiza o crente no Espírito Santo, ele sela. Ele lacra com a sua marca. E eu senti. E eu fui batizado com o Espírito Santo. Busquei. Fiz exatamente o que o pastor instruiu para fazer. Obedeci, né, a ordem do pastor. Né, eu segui o conselho do pastor. E quando eu menos esperei, de repente, o Espírito Santo me selou com o batismo. Então, amados, o batismo do Espírito Santo acontece como aconteceu no Pentecostes. De repente. Viu? A gente não espera. O que eu e você temos que fazer? Quando desejar o batismo do Espírito Santo, comece a orar. Comece a glorificar. Comece a agradecer a Deus. Comece a exaltar o Espírito Santo. Buscar a presença do Espírito Santo. De repente, quando você menos esperar, o Espírito Santo, ele te enche de poder. E eu me lembro que no dia que eu fui batizado no Espírito Santo, a neta do pastor Benedito Eusébio, ela cantou a canção que eu já cantei aqui no canal, que se chama Deixa que o Espírito Santo te encha de poder. E nesse instante, de repente, o Espírito Santo veio a mim e me batizou. E eu vou dizer uma coisa, amados. É tremendo o poder do Espírito Santo. João Batista também anunciou a vinda de Jesus. E ele disse aqui: ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista batizou com água para perdão e arrependimento dos pecados. E Jesus Cristo veio, cumpriu seu ministério, consumiu o ministério na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, voltou à destra de Deus e enviou o Espírito Santo sobre a igreja. E até hoje, o Espírito Santo está trabalhando na igreja. Então, amados, se você deseja, está ouvindo essa palavra e deseja a unção do Espírito Santo na tua vida, sabe de uma coisa? Ele virá para te encher de poder, para te encher de unção. Ele vai te batizar. Ele vai te selar com a marca do Espírito, com a marca dele. Só que ele virá de repente. Quanto menos você esperar. O que você precisa é estar na posição, buscando, desejando o poder do Espírito Santo para a tua vida. Amém? Guarda essa palavra no teu espírito, que é alimento sólido para a sua alma. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.